Convido você a abrir a sua Bíblia na passagem de 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7. Nós estaremos dando continuidade às nossas exposições, em 2 Coríntios. Já está no finalzinho, Já expomos 1 Coríntios, estamos em 2 Coríntios, que só tem 13 capítulos, a gente já está no capítulo 12, versículo 7. E aqui é quase, você já recebeu mensagem zipada, Já viu? Um enrá. Pronto, é o versículo 7. É uma mensagem zipada. Você clica assim e vai... Por isso que hoje o meu intuito aqui é pensar junto com você apenas no versículo 7. Apenas no versículo 7. Você vai ver que a gente vai clicar assim nele, e ele vai abrir uma série de coisas. E tem como tema, obviamente, o que é o espinho na carne. A gente, quem já é cristão há um bom tempo, fica naquela, já questionou muito, que Paulo, quando falou em espinho na carne, estava se referindo, Mas eu queria responder ou pensar numa segunda pergunta. Não apenas o que é o espinho na carne que Paulo falava, mas qual é o seu espinho na carne. Eu acho que, à luz de tudo que pensarmos aqui, uma das coisas que vai nos ajudar é melhor lidarmos com os nossos espinhos ou com o espinho na carne que temos. Assim sendo, olhe para o verso número 7, que diz assim, 2 Coríntios 12, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ó Deus, graças damos-te, pois é o Senhor que tem tratado com cada um de nós, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos auxiliado. À luz de uma passagem tão importante ao longo dos tempos, haja vista que essa é uma passagem complexa demais, a ponto dos maiores eruditos não chegarem a um consenso. Ajuda-nos, ó Deus, a lidar com ela, extrair as riquezas e as aplicações, as lições que ela nos traz para o nosso dia a dia e que possamos ver o que está por trás também desse espinho, qual a finalidade que existe nesse espinho. Para a glória tua, alegria nossa, nós assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria iniciar meu sermão, minha palavra da noite, com uma frase que eu gosto muito. Frase esta de um teólogo chamado Josemar Bessa, que por sinal é congregacional também. Ele disse assim: se Deus usou o maior mal da história, o assassinato do seu filho, como o maior bem da história, todos os teus problemas não são páreo para ele. O que ele está tentando dizer a mim e a você é que Deus é capaz de usar os males que acontecem em nossas vidas para um ou vários benefícios, vários bens que muitas vezes nós não sabemos quais. Se você estava aqui, você sabe muito bem, há 2 domingos, que nós estávamos falando sobre 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 a 6, que trata sobre a visão que Paulo teve, a revelação, onde, segundo o que é descrito, Paulo teve um vislumbre do céu, do paraíso, que é a expressão que ele usa aqui. A visita do céu, verso número 1 a 6, é interessante porque é acompanhada de visitas do inferno. Por isso que ele diz aqui, mensageiro de Satanás. É quase que aqui o apóstolo Paulo está dizendo, o que é bom dura pouco. Quando a gente faz? Ele foi para o céu, de repente volta, ele recebe umas visitas não muito gratas. Vamos para o verso número 7. Eu preciso de tempo e preciso que você venha junto comigo, que aqui vai ser mesmo que mergulhar e fazer assim e assim, e a gente começar a enxergar por partes o que esse texto nos diz. Veja a parte inicial, verso número 7, parte inicial, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Claramente nós encontramos já a finalidade pela qual o espinho foi colocado em Paulo. Ele diz, para que não me ensoberbecesse. E é interessante porque a palavra que ele também vai usar aqui nessa fase inicial, ele diz assim, a grandeza, não é isso? Na parte inicial do verso 7 ele diz a grandeza, e essa palavra grandeza é uma palavra grega chamada upérbole, de onde vem a nossa palavra hipérbole, aquela figura de linguagem do exagero, ela que significa excesso, exagero. Essa revelação exagerada, essa revelação excessiva
excessiva que eu recebi de Deus, é isso que ele está tentando dizer aqui. Isso precisa ser tratado e Deus assim o faz. Obviamente que a experiência desse porte que ele teve do verso 1 ao verso 6, resultaria em orgulho, em soberba. Deus deu esse privilégio ao apóstolo Paulo, ter um vislumbre da eternidade. Só que ele, com esse privilégio que deu a Paulo, ele também corria o risco de vaidade, de orgulho, de autoexaltação. E Deus sabe que essas revelações espetaculares colocam Paulo na tentação de se orgulhar e de ficar vaidoso. Então, o que é que Deus faz? Ele está dizendo assim, para reprimir Paulo, o seu orgulho, a tentação de você se orgulhar, se a vaidade reprimir, Deus vai lá e vai lá, capricha no espinho que ele coloca. Lhe foi providenciado o melhor remédio contra a exaltação. Sabe qual é o melhor remédio contra a exaltação? Se chama humilhação. Foi isso que Deus fez com ele. E aí eu queria usar um teólogo logo dos primeiros séculos chamado Agostinho. Ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim, escute. Ele diz, para o veneno letal do orgulho, o único antídoto é outro veneno. E aí eu quero extrair a minha primeira lição com você. A primeira lição é dizer assim, não subestime o orgulho. Ele é um inimigo, eu escrevi em casa quando estava preparando assim, poderoso, ponto. Aí eu disse, não está bom. Eu vou mudar poderosíssimo, botar em negrito, em sublinhado e o que ainda pudesse riscar ali, né, com aquela marca texto, eu faria. Para mostrar o poder do orgulho, e eu vou lhe explicar por que eu estou dizendo isso. Observe isso dentro do contexto do próprio texto. Atente, que quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo, você sabe muito bem disso. É o homem das experiências do capítulo 11. Se você não está familiarizado com o capítulo 11, você precisa lembrar que do verso 23 a 33, Paulo relata algumas de suas experiências. E ele traz um relato de experiências que ele havia superado, inúmeras delas. Por exemplo, inúmeras torturas Paulo superou. Você vai perceber que ele foi açoitado, que ele recebeu varadas, que ele foi apedrejado inclusive, e ele superou essas inúmeras torturas. Outros tantos perigos de morte, como por exemplo naufrágios, ele atravessou desertos, ele passou em meio a regiões onde havia salteadores, ele também sobrepujou essas realidades. E outros males que são relatados no capítulo 11, verso 23 a 33, como por exemplo fome, sede, jejuns, frio ele passou, e ele havia o quê? Vencido e triunfado sobre todos estes desafios aqui. Todavia, ele não conseguia subjugar completamente seu orgulho, de maneira que foi necessário um espinho. Você entendeu? Ele passou por todas essas coisas, naufrágio, apedrejamento, açoite, varada, frio, nudez, fome, e estas coisas não lhe foi suficiente para arrancar o orgulho. Para você ter ideia como o orgulho é poderosíssimo. Foi necessário algo a mais. Quer dizer assim, não, depois de tudo isso, tá bom demais. Não é possível que o homem ainda fique orgulhoso, não é verdade? É verdade, ele fica. E por isso Deus toma providência para resolver. Segunda lição que eu queria que você aprendesse nisso desde o início, é que você precisa tratar do seu orgulho, ou Deus dará um jeito de tratar dele. É melhor você tratar, não é verdade? Quando a gente trata, a gente agiliza, Trate do seu orgulho, ou Deus dará um jeito de tratar dele. Lembra que Tiago diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Só isso já seria suficiente para deixarmos a soberba e o orgulho de lado. E a Bíblia fala muito claramente das consequências do orgulho. Lembra Provérbios capítulo 16, verso 18? Quando aquele famoso lutador chamado Anderson Silva, ele vencia, nocauteava todo mundo, era uma unanimidade, ninguém derrotava ele. Quando ele perdeu para um cara lá, que ele, naquelas brincadeiras, ele foi nocauteado, um dos textos que mais apareceram foi Provérbios capítulo 16, verso 18, que diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Isto é, o orgulho é o precursor da queda, e geralmente a questão da humilhação é só uma questão de tempo mesmo. Mais uma vez, deixa eu usar Agostinho aqui, que eu gostei muito do Agostinho, umas visões, umas perspectivas que ele tem. Agostinho dizia assim: orgulho não é grandeza, mas inchaço. E o que está inchado parece grande, mas não é sadio. E lembre,
o nosso Deus é revelado como o médico dos médicos e ele vai saber resolver rapidinho o problema do inchaço. Ele consegue resolver rapidinho. Se não é sadio, ele vai resolver. Terceira lição, eu quero que você entenda. Percebeu como está zipado o negócio aqui? Nem começamos o negócio, já tem 3 lições. O orgulho nos faz esquecer que tudo é dádiva de Deus. Quem já não teve aquele pensamento, bate-papo você consigo mesmo, dizendo assim, eu sou bom mesmo no que faço? Tem ou não? Você já fez assim? Eu confesso. Pode dizer para você mesmo de novo. A gente gosta muitas vezes dessas coisas. Olha que texto interessante, é o que Paulo traz lá em 1 Coríntios 4:7. Ele diz assim, pois quem é que te faz sobressair? Ou seja, quem te fez diferente? Quem te fez avançar? Quem te fez, é mais ou menos essa ideia, quem te fez diferente de qualquer outra pessoa? Aí continua no texto, ele diz assim, e que tens tu que não tenhas recebido? O que é que você tem que não tenha recebido? Tudo que você tem, você recebeu ou diretamente de Deus, direto. Deus lhe deu diretamente, como por exemplo, dons, habilidades, força, saúde. Você recebeu diretamente de Deus ou indiretamente, Deus usando pessoas, meios, como por exemplo, uma porta de emprego que você tem, alguém abriu para você, um presente, uma oferta que você recebeu, seja o que for, indiretamente, foi Deus que deu a você, ou foi algo que você recebeu, a concepção é a mesma. Nesse sentido, ele está dizendo, o que você tem que não recebeu, direto ou indiretamente. E aí ele continua, diz o texto assim, e se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? O que ele está dizendo aqui é uma coisa simples. Tudo que você tem, 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 tudo que você tem. Eu apontei e deixei de apontar para algumas. Tudo que você tem, foi Deus que deu, direta ou indiretamente. Você não tem nada se assim não recebeu. É Deus que te dá habilidades, é Deus que te dá inteligência, é Deus que te dá força, é Deus que te dá saúde, é Deus que te dá oportunidades, é Deus que dá, foi Deus que dará, é Deus o tempo todo. Portanto, a quarta lição, o sermão não está acabando, é que tem lição demais. Quarta lição não tem tanto a ver com o contexto, mas com a questão de orgulho. Alguém já disse que o orgulho é a maior distância entre duas pessoas. Sabe por quê? Porque o orgulho não nos deixa perdoar. E aí a gente fica distante, inclusive, de pessoas que nós amamos. Inclusive, longe de pessoas que amamos. Eu li certa vez um poema muito interessante de um jornalista e escritor brasileiro. Seu nome era Caio Fernando Abreu. Não sei se você conhece ele, mas retrata isso de forma muito interessante. A conversa era entre um homem e uma garotinha, uma menina. Presta atenção, o poema é mais ou menos assim, A menina diz: quem não procura, não sente falta, moço. Aí o homem responde: engano seu, pequena. A nostalgia tortura e todo dia o coração implora pedindo para voltar. Aí a menina pergunta: por que não volta então? Aí a resposta do rapaz é essa daqui, Ele diz assim, a saudade é grande, mas o orgulho é ainda maior, menina. Escute, quantos casamentos, quantas amizades, quantos problemas entre pais e filhos e pais, entre irmãos, seriam resolvidos facilmente se fosse ou se não fosse o problema do orgulho. Agora preste atenção numa coisa que aqui é mencionado. Embora o diabo aqui, ou Satanás, é aqui mencionado, não tenho a menor dúvida que o espinho na carne procedeu de Deus. O problema é que a gente tem escutado muita coisa que não o que Deus tem revelado na sua palavra. A gente não pensa ou não entende que algumas coisas ruins da nossa vida, o que são duras de enfrentar, possa ser de Deus. Não é possível que Deus está pensando ou que Deus vai fazer algo desse tipo conosco. Mas eu não tenho dúvidas que Deus é o responsável pelo espinho aqui. Por quê? Porque se é para tratar o orgulho de Satanás, isso não era intuito de Satanás, tratar o orgulho de Paulo. Pelo contrário, ele desejaria que Paulo ficasse orgulhoso, soberbo, arrogante. Por quê? Porque precederia a queda do apóstolo Paulo. O diabo sempre tem intenções malignas e talvez fosse para desencorajar o apóstolo Paulo. Deus planejava isso para o bem,
O diabo tinha um propósito, Deus tinha outro. E é claro, Deus está no controle de todas as coisas. Apesar daquilo ser mal, aquilo promovia o bem. No lugar de ser um impedimento, tornaria uma ajuda para Paulo. Isso mostra que Deus escute isso com toda atenção. E Deus usa o próprio Satanás para cumprir o seu propósito ou os seus propósitos. Lutero tinha uma frase muito interessante. Lutero dizia assim: o diabo é o diabo de Deus. Talvez seja o funcionário mais interessante do reino dele, porque ele pensa que é todo esperto, vai frustrar tudo, no fim ele só concorre para ajudar, é um instrumento para colaborar no projeto e no propósito de Deus, na vida de cada pessoa ou na vida do seu povo. Quinta lição, está vendo que o negócio está zipado? Deus trabalha através do sofrimento e do mal. Eu queria que você pudesse vislumbrar isso nos males que você enfrenta, no mal que você passa. Não veja o mal em si, enxergue a mão invisível de Deus por meio da fé em cada dor que você passa, em cada sofrimento. Eu queria dizer que Paulo é verdade, ele não responde às infinitas perguntas que podem ser levantadas aqui. Eu imagino que você, quando está vivendo um momento de dor, de aflição, de extrema angústia, você tem inúmeras perguntas. Por que, Senhor? Por que isso aconteceu? Por que agora? Qual o motivo? O que isso vai colaborar para a minha vida? Paulo não responde cada pergunta aqui, mas ele implicitamente fornece uma resposta que é mais do que suficiente para as questões finais do coração humano. Sabe qual é? É que Deus usa o mal, até o próprio Satanás, as obras malignas para o bem de Paulo e para o bem do seu povo, para o nosso bem. Talvez você não tenha respostas para todas as coisas, mas ele responde, Paulo aqui dizendo, ele usa inclusive as obras do mal para transformar ou conduzir para o nosso bem. O Senhor converte um instrumento em instrumento de cura, o que por natureza era um veículo de morte. Quem é que pode explicar esse tipo de coisa? Nos dias que nós estamos angustiados e chorando, Deus está conduzindo aquilo para o nosso bem, sem que vejamos o cheiro, o aroma de coisa boa naquela circunstância. Eu queria que você só lembrasse de uma coisa brilhante que a Escritura sempre mostra. Quando você passar por situações assim, delicadas, complexas, angustiantes, o que os antigos chamavam da noite escura da alma, eu queria que você lembrasse da cruz. Lembre da cruz, sabe por quê? Porque a cruz é a história do maior mal que foi transformado no maior bem. Essa é a questão. E se o nosso Deus é capaz de fazer, ou foi, porque a mensagem do Evangelho é essa, o maior mal sendo transformado no maior bem, Ele pode fazer a mesma coisa nos males que nos acometem nos dias atuais. E aí vejo que ainda diz, verso número 7, ele diz assim, foi-me posto um espinho na carne. Veja, aqui você tem a voz passiva, e é exatamente uma característica no uso judaico para a ação de Deus, sem que precise citar o seu nome. Então isso era muito comum, você falar na voz passiva e não citar Deus, embora ele já está implicitamente aqui citado. Por trás deste mal, do mensageiro satânico está Deus, com um objetivo muito claro e benéfico. Está expresso no início e no fim do versículo 7. Ele diz, e para que não me ensoberbecesse. Final do verso 7 ele diz, a fim de que não me exalte. Esse era o propósito de Deus. Agora a pergunta que não quer calar, qual é? O que era o espinho na carne de Paulo? Ah, irmãos, o que tem de gente boa falando sobre isso? Não está no gibi, eu acho que foi uma das coisas que eu mais li nos últimos tempos, foi o que era o espinho na carne de Paulo, que eu também não sabia, tinha impressões, mas não sabia. Mas eu acredito que a interpretação, o sentido aqui, que a gente vai descobrir do que era, se a nossa interpretação será mais literal ou figurada em 3 palavras aqui, a saber, carne, mensageiro e esbofetear. Dependendo da nossa interpretação aqui, é que a gente vai inclinar para um lado ou para outro. Mas deixa eu explicar qual é o nosso caminho nessa noite. Primeiro, vamos entender o significado do espinho, o que era o espinho. Segundo, citar, apresentar os argumentos das 3 teorias mais populares. Terceiro, dizer qual é que eu penso que seja. E em quarto e último lugar, defender algo mais importante do que você e eu sabermos o que é que estava furando o apóstolo Paulo quando ele menciona aqui. Combinado assim? Vamos adiante? Primeira coisa, o que é que significava o espinho? Deixa eu dizer uma coisa para você que é muito interessante.
A palavra espinho aqui é uma palavra grega chamada skolops, e ela significa pedaço pontiagudo de madeira, estaca, ou estaca afiada, toco de uma árvore, farpa, por isso que muitas vezes é traduzido por espinho. Um terceiro significado é qualquer objeto pontiagudo, por exemplo, a ponta de um anzol, seria skolops. E aí a primeira coisa quanto ao espinho é unânime, que o sentido aqui é figurado, metafórico, não é literal. Primeira coisa aqui, nisso todo mundo concorda. Por outro lado, quando ele diz assim, carne, ele está se referindo ao corpo, e aí a gente vai se inclinando já para dor física. Era uma dor física, pelo menos a inclinação que eu percebo aqui. Além disso, pela forma que Paulo fala, os termos que ele aqui usa, trata-se de algo muito doloroso. Por isso não seria, por exemplo, Paulo foi lá numa roseira, queria, né, fazer alguma coisa, tirar uma flor para alguém, alguma coisa, mexendo lá, de repente um espinho de uma roseira entrou no dedo do apóstolo Paulo. Não é isso. Por quê? Porque ninguém ora 3 vezes para dizer, Senhor, arranca esse espinho que está aqui. Não, você pega simplesmente uma agulha, vai lá, né? Ou então aperta, ou então como o Robertinho, eu lembro, ele pegou um canivete e o homem quase que arranca a falange do dedo. Ignorante não, brincadeira, querido, mas era mesmo. Ele, ninguém ora, ninguém fica choramingando 3 vezes diante de Deus para que então a coisa não era tão dolorosa no caso de que, como alguns dizem, né, que era um espinho. Um espinho não é tão doloroso assim. Por isso que a melhor tradução, aí eu digo para mim, tá? A melhor tradução seria isso aqui, ó. Espinho, a melhor tradução seria estaca afiada. E aí eu vou tentar argumentar com você por quê. Porque era uma palavra, segundo Augustus Nicodemos, que na literatura da época de Paulo era usada para se referir àquelas estacas ou pedaços de madeira afiados que eram introduzidos no corpo ou nos corpos dos condenados para produzir uma morte lenta e agonizante. Isto era chamado na época de empalamento. Então, era um método de tortura e execução da época. Se você botar lá no Google empalamento, você vai achar isso aqui, ó. Eu não sei se está dando para ver, mas era exatamente o empalamento. Ora, pessoas que eram introduzidas uma estaca afiada. E por isso que você está vendo essas cenas terríveis. O Império Romano, ele era especialista em métodos de tortura e execução. Era especialista em matar gente através de terrível sofrimento. Um deles era a cruz, o outro era exatamente empalamento. E aí, segunda coisa, quais são as sugestões e as possibilidades que alguns dizem? Alguns dizem assim, então, o espinho na carne era na esfera espiritual. Por exemplo, essa era a interpretação de João Calvino, dizia que eram tentações. João Calvino dizia que era tentação. Eu, particularmente, discordo dele. Eu não acho que é tentação, mas vamos lá. Alguns dizem que é uma opressão demoníaca. Paulo era visitado, demônios iam visitar Paulo e aí Paulo ficava atormentado. Alguns dizem que eram tentações ou pecados sexuais. Essa era uma visão do mundo no período medieval. Então, essa era uma possibilidade. Eram na esfera espirituais, perturbações na esfera espiritual. Segundo, alguns dizem que era defeitos na aparência pessoal. Trocando em miúdos, Paulo se achava feio. Tanto é que alguns relatos do primeiro século descreve Paulo que eu acredito que nenhuma moça aqui desejaria namorá-lo. Ele realmente tinha uma aparência meio exótica, né? Melhor assim, né? Um problema não apenas era de beleza, mas de gagueira. Alguns diziam que Paulo era gago. Olha só, baseiam nesse texto aqui, eles dizem assim, ó, as cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. A palavra fraca na NVI é traduzida como não impressiona. Ele chega assim, não impressiona ninguém, o bichinho. Aí eles dizem que é porque ele era feio. E outra, e a palavra desprezível, isto é, ele tinha um problema na voz, e por isso que alguns subentendem que era gagueira.
Terceira possibilidade é alguma enfermidade física ou mental. E aí, com o mental, as pessoas, alguns estudiosos dizem que ele sofria de angústia, tristeza, outros acham que era depressão, embora haja pouquíssimos adeptos a isso. Alguns outros acham que era enfermidade física, como por exemplo epilepsia, ataques de febre, enxaqueca, uma dor severa e crônica como enxaqueca. Alguns apostam em nevralgia, que é uma dor aguda, intensa e incessante em um ou mais nervos do corpo. Alguns dizem que era reumatismo, que é aquelas doenças ósseas e musculares, inflamação e dores que dificultam a nossa movimentação. Malária, dores de ouvido, lepra, enfim. Outros já apostam em uma outra questão, dizem que é um problema nos olhos que Paulo tinha. Ele tinha oftalmia, que dizem que é uma inflamação que você tem nos olhos, ou a própria miopia. E outros apostam em perseguições, uma espécie de oposição humana. Por exemplo, Martinho Lutero, o famoso reformador do século XVI, ele acreditava que era exatamente perseguições. Então, eu quero fazer só uma coisa, vamos tentar mergulhar em 3 possibilidades que eu acho as mais persuasivas, e aí a gente tenta entender o que é que Paulo estava querendo dizer. Primeira delas é que Paulo provavelmente tinha um problema nos olhos, na visão. Como aconteceu isso? Está aqui, ó. Alguns dizem que é a conversão de Paulo. Lembra Atos 9? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, o que é que acontece? Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Veja o que o brilho dessa luz causou. Verso 8, então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, o que aconteceu? Tem problema de falar não, pode falar, viu? Nada podia ver. Você vem comigo mesmo. Nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem quê? Sem ver. Então, alguns teólogos dizem, estudiosos, que essa experiência, Thaís, acarretou um dano nos olhos dele, que nunca mais ele conseguiu se recuperar. Sua visão nunca mais foi a mesma. Se esse é o caminho correto, aí talvez algumas passagens começam a ficar mais claras. Por exemplo, essa daqui, ó. Olha o que Paulo diz, preste atenção, Gálatas capítulo 4, verso 13. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Agora preste atenção, verso 15. Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Então alguns dizem assim, está vendo? Está claro aqui. Ele tinha um problema nos olhos e menciona isso claramente para que fique evidenciado que ele sim tinha problemas nos olhos. E os Gálatas tinham tanta afeição por Paulo que eram capazes de resolver o problema ocular de Paulo e arrancar os olhos e dava a ele. A ponto disso ficar mais claro no capítulo 6 de Gálatas, quando ele diz, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Por que ele está escrevendo letra grande? Porque miúdo ele não entende ou ele não enxerga, então por isso que ele fez letrão de forma aqui. Então alguns dizem que essa é a ideia. Ele tenha um problema de visão. Esse era o seu espinho na carne. Só que uma outra possibilidade. E essa é exatamente esta daí. Perseguições, agressões, inimigos, oposição, oponentes humanos. E aí deixa eu argumentar um pouco nessa. No Antigo Testamento, a palavra espinho, ela se referia a inimigos. Olha esse texto de Números, olha o que diz. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos. Ele estava dizendo, eles serão inimigos de vocês. Nos vossos olhos e como aguilhões. Aguilhão era uma vara pontuda com que o animal de tração ele era espetado. É quase como a espora, né, do cavalo, o chicote lá naquele burro de carroça. Na época era exatamente o aguilhão, uma vara pontuda que era utilizada para espetar o animal, mas também para espetar prisioneiros, escravos, para que eles pudessem trabalhar. Aí diz, nas vossas ilhargas, que é o lado, alguns traduzem como costas, e vos perturbarão na terra que habitardes. Em que habitardes. Inimigos. Um outro texto, Ezequiel, diz assim, olha, para a casa de Israel já não haverá espinho, ou seja, inimigos que
pique, nem abrolho que cause dor entre todos os vizinhos que a tratem com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Uma outra coisa que corrobora para a questão de espinho, para que espinho seja perseguições, inimigos, oposição, agressões, é o próprio contexto da passagem. Você deve lembrar que Paulo escreveu essa carta de 2 Coríntios para contrapor os falsos apóstolos, ou seja, os seus opositores naquela cidade, e ele vai destacando, especialmente no capítulo número 12, que é precedido pelos sofrimentos, né? Especialmente perseguição. Se você olhar verso 23 a 33 de 2 Coríntios 11, você vai perceber que perseguição está o tempo todo lá. Ele relata essas experiências dele, e ele termina exatamente com perseguição, que ele desce num cesto para escapar pelo muro. Soltaram eles, foram descendo ele por um cesto, aí ele consegue escapar. Ele estava sendo perseguido. Além disso, capítulo 12, verso 7, diz que era um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Uma outra coisa interessante aqui é que a palavra esbofetear, ela significa golpear, bater com um punho fechado, dar um golpe com um punho, espancar, maltratar, tratar com violência e ofensa contínua. Esse é o significado da palavra esbofetear. E toda vez que a palavra esbofetear, ela aparece no Novo Testamento, ela aparece exatamente se referindo a alguma pessoa que está sendo maltratada. Veja esse caso de Jesus, ele diz assim, ó: então uns conspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Veja, está se referindo a alguém que está sendo maltratado. Outra passagem é 1 Coríntios capítulo 4, verso 11, quando ele diz: até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E é sempre uma palavra utilizada para alguém que está sendo maltratado, está sendo agredido. Agora chegou a hora de você parar de moleza, só ficar olhando para o data show. Vamos trabalhar também aí na escritura. Abra a Bíblia em Atos capítulo de número 13, versículo 44 a 45 e outros mais que a gente vai passar. Perceba como isso era algo contínuo. Preste atenção lá. Atos 13, 44. Olha o que diz. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, o que é que fizeram? Tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Pule para o verso 48, olha o que ele diz. Os gentios, ouvindo isto, ouvindo o quê? O que Paulo pregava, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que, olha que informação preciosa, tá? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Isso é uma coisa muito linda. Se você um dia for morar no céu, uma expectativa nossa ao crermos em Cristo, isso é uma coisa certa, é porque um dia você foi destinado para a vida eterna. Até nisso você não tem capacidade em si mesmo. Precisa haver uma ação de Deus, e essa ação ocorre desde a eternidade. Veja verso 49, o que ele diz: e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Verso 50, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território, e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Agora veja qual é o tema que está em negrito aí na sua Bíblia, entre o capítulo 13 e o capítulo 14 de Atos. O que é que tem aí escrito? Icônio, chegaram na cidade. Capítulo 14, verso 1. Salta lá comigo, vamos lá. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas, olha a bronca de novo, essa galera não sai do pé de Paulo, né? Os judeus incrédulos incitaram
incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Pula para o verso 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Pule para o verso 8, eles já estão na cidade de Listra. Verso de número 8, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Veja, algo extraordinário acontecendo. Um homem era paralítico desde o seu nascimento, e esse homem chamado Paulo é o instrumento de Deus na cura desse indivíduo, que era conhecido da cidade. Mesmo diante deste maravilhoso benefício concedido a esse homem, veja o que aconteceu. O que aconteceu está no verso número 19, olha lá. Ele diz, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, das cidades que eles estavam, tá? E instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Viu como era contínuo? Sai de uma cidade, entra na outra, peia. Vai para outra, peia. Sai de uma outra, não é peia, não, é pedra. Tempo todo, contínuo. Para mim, por isso que, como esbofetear aqui, ele está no presente, ele está indicando alguma coisa que acontecia constantemente. Por isso que, para mim, a tradução boa seria essa, ó. Para me esbofetear constantemente. Lembre, em Corinto ele estava enfrentando resistência, oposição, uma conspiração contra ele dos falsos apóstolos. Provavelmente poderia ter um líder desses falsos apóstolos. E Paulo estava dizendo que era um mensageiro de Satanás para esbofetear. Só mais uma coisa, e a gente está dissipando aqui o arquivo. Mensageiro aqui é uma palavra grega chamada angelos ou agelos, que significa ângelo. E aí pode se referir a uma pessoa, como é o caso lá. Lembra das cartas de Apocalipse? Ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Tiatira. Tudo ali era referente a um homem, uma pessoa, o pastor daquela igreja. Então, o que ele estava querendo dizer quando diz assim? Era um mensageiro de Satanás. Então, era uma pessoa, ou várias pessoas, e elas, três possibilidades, ou elas eram incitadas por demônios para fazer isso com Paulo, ou elas eram possessas por demônios para fazer aquilo com Paulo, ou então elas simplesmente faziam aquilo com Paulo, e sem ter a consciência disso, elas eram mensageiros do próprio Satanás. Então, essa é a possibilidade. O espinho na carne, então, seriam as perseguições nesse aspecto, agressões, inimigos, oposição, feita por tais homens mensageiros de Satanás. Agora observe, dentro desse contexto todo, isso é enfatizado ou é defendido, apresentado no verso 10. Veja se no verso 10 não está pelo menos três coisas que refletem essa ideia de oposição humana, de sofrimento, perseguição, quando ele diz assim, olha, pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, ele diz nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, o que significava que essas perseguições lhe causavam dor, a semelhança de uma estaca, pois em alguns casos como nós vimos, ele era agredido, apedrejado, açoitado, e não poucas vezes. Terceira e última possibilidade, eram as dores crônicas de Paulo. Como a gente disse, poderia ser enxaqueca, nevralgia, que é aquela dor aguda, incessante nos nervos, reumatismo, aquelas dores ósseas e musculares, inflamação e dores que dificultam a nossa movimentação, ou outra qualquer. Alguns, ou os que defendem isso, eles dizem que quando Paulo usa mensageiro de Satanás, é igualzinho a essa passagem que você vai ver comigo. Jó capítulo 2, versículo de número 6. Eles dizem assim, é a mesma coisa que aconteceu lá com Jó. O que aconteceu lá com Jó?
O próprio Satanás foi lá aperrear o coitado do Jó. Então, o que está acontecendo com Paulo aconteceu com Jó. Olha lá, Jó capítulo 2, versículo número 6 a versículo número 8. Jó capítulo 2, verso 6 a 8. Olha o que ele diz. Jó 2, verso 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder. Mas o que é que diz o texto? Mas poupa-lhe a vida. Isso aqui é de um consolo impressionante para mim, para você. Escute. Veja que o diabo só vai até onde Deus permite ir. Deus estabeleceu limites e o diabo não vai 1 milímetro a mais do que Deus pôs. Nada mais é até aqui, e ele respeita exatamente o limite que Deus estabeleceu. Pule para o verso 7, olha o que ele diz. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Pule para o verso 11. Ouvindo, pois 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o tematita, Bildade o suíta, e Zofar o namatita. E combinaram ir juntamente, olha só, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e, não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então eles dizem, foi isso que aconteceu com Paulo. O diabo feriu ele com tumores, chegou a esse estado, e com Paulo foi o que? Esse espinho, essas dores que ele está sentindo, seja lá, não se diz qual o que é, mas está nesse escopo aí de neuralgia, reumatismo, enxaqueca, alguma dessas coisas insuportáveis. Particularmente, das 3 possibilidades que nós vimos, eu acho a mais persuasiva, exatamente a segunda, que o espinho na carne de Paulo eram as perseguições, as agressões, os inimigos, a oposição, os oponentes humanos. Por quê? Pelo contexto, pelas metáforas, pelo significado das palavras, e além disso, eu acho que aqui é muito pertinente, para que Paulo tivesse a convicção que se tratava de um mensageiro de Satanás, você não teria com problema nos olhos. Como é que você sabe que é problema nos olhos, que é Satanás? Como é que você sabe que era uma doença em si? Aquelas dores era um demônio, o próprio Satanás, alguma coisa assim. A não ser que Deus revelasse para ele. Essa informação a gente não tem na Escritura. Então, se Deus revelou, ok. Se não, a mais sensata seria a perseguição. Por quê? Porque é um comportamento do inimigo de Deus. É comportamento do anticristo, daquele que é contra a obra do Senhor. Então, seria um inimigo que é de Satanás. Nesse sentido, seria mais sensato. E uma última coisa, as outras possibilidades, problema nos olhos, dores, elas claramente poderiam ser consequências das agressões e das perseguições que Paulo sofreu, das pancadas que levou, dos açoites e de tudo que aconteceu. Por isso que a minha escolha é por ela. Perseguição, agressão, inimigos, oposição aos oponentes humanos. Mas deixa eu caminhar para o que eu acho que é mais importante do que saber o que era o espinho. Por mais que eu e você possamos ter preferências para uma dessas possibilidades, eu concordo com os teólogos que dizem assim, eles dizem, a melhor coisa que você pode fazer diante dessa passagem é deixá-la aberta mesmo. É dizer assim, olha, deixa a questão em aberto. Não precisa você dizer o que é, ou querer que seja isso. Sabe por quê? Porque assim nós podemos nos identificar com a experiência do apóstolo Paulo. Uma vez que eu não sei o que era, tudo que me causa dor, tudo que me humilha, tudo que me mantém humilde, é o meu espinho na carne. Então pode ser o quê? Pode ser uma doença que eu tenho, pode ser um problema familiar com o meu cônjuge, pode ser um problema familiar com o meu filho, pode ser dificuldades financeiras que eu tenho passado, pode ser qualquer outra coisa que tenha o mesmo efeito que teve na vida do apóstolo Paulo. Talvez seja exatamente por isso que Deus não permitiu que Paulo detalhasse
detalhasse o que seria esse espinho, porque quando eu e você lemos numa noite como essa, qualquer um de nós pode se enxergar na vida do apóstolo Paulo. Quaisquer que sejam os nossos sofrimentos, podemos aplicar a experiência de Paulo e extrair as suas lições e sermos encorajados. A pergunta óbvia que eu tenho para você nesse instante é: qual é o seu espinho na carne? Qual é o seu espinho na carne? O que é que Deus colocou em sua vida para lhe manter humilde? Ou para atingir qualquer outro fim proveitoso? Eu não sei se você já escutou, já disse isso aqui na igreja. Alguém já disse que quando você está na vertical, você não costuma olhar para o alto. Mas quando você está na horizontal, você costuma olhar para o alto. Escute, você já percebeu como facilmente nos esquecemos de Deus? Nos envolvemos com trabalho, nos envolvemos com estudos, nos envolvemos com várias coisas e nos esquecemos de Deus. E sabe o que Deus faz? Através de alguns meios, Ele nos faz lembrar dEle. Olha a sua história. Uma das primeiras frases que nós falamos nos momentos de aperto, qual é? Ai, meu Deus. É assim? Ou, meu Deus, me ajuda. Porque Deus usa meios para você lembrar dele. Caso contrário, você vivia uma vida de carreira solo. Teve gente que conheceu a Cristo por meio do maior drama de suas vidas. Um acidente automobilístico, um livramento de morte, uma doença grave, um problema familiar, uma derrota, uma perda em alguma área. Quantas histórias de pessoas que conheceram a Cristo ou que se aproximaram do Senhor nos dias mais difíceis de suas vidas. São vários os casos. Escute, quantas pessoas se mantêm próximas a Cristo ou sendo moldadas à imagem de Cristo por meio de um espinho ou em virtude de um espinho na carne. Eu quero dizer para você uma coisa, que às vezes é difícil da gente acreditar. É que um espinho é importantíssimo para lhe trazer para Deus ou para lhe moldar a imagem de Cristo. Escute, Deus lhe conhece melhor do que você mesmo. E Ele sabe o que deve fazer para lhe deixar no manequim adequado, na modelagem adequada. Ele sabe como deve trabalhar com você. Nós é que às vezes queremos ensinar a Ele como Ele deve fazer com a gente, né? Que a gente diz assim, Senhor, não faz isso, vá por mim, vai dar errado. Às vezes a gente quer dar um conselho a Deus, né? Ele sabe trabalhar com a gente. Foi Ele que nos formou, foi Ele que nos fez. Deixa eu concluir contando uma historinha que eu vi por meio de um grande apologeta. Seu nome era Ravi Zacarias. Inclusive, quase que ele veio aqui para Campina Grande na Consciência Cristã, mas infelizmente perdemos essa possibilidade. Ele teve um problema de saúde. Ele num debate defendendo essa questão da divindade de Deus, ele sempre ia para faculdades e ele é um ótimo, um grande apologeta que nós tivemos. Ele estava falando sobre a importância da dor. E escute, ele contou uma história e a história era a seguinte. Ele disse assim, olha, havia uma jovem moça na Geórgia e o seu primeiro nome era Ashlyn. Um dia a mãe de Ashlyn estava num programa de TV. Escute só que essa história é muito interessante. Ela estava no programa de TV discutindo um problema estranho que a sua filha tinha, e esse problema se chamava insensibilidade congênita à dor com anidrose. Sabe o que isso significa? É que a filha dela não conseguia sentir dor. O problema pode até parecer bom, né? Você diz assim, eu não vou sentir nenhuma dor. Bota essa doença para mim. A priori parece bom. Você não sente nenhuma dor física, mas a realidade é que, por exemplo, se a Ashlyn estivesse num momento assim, praticando algum esporte, né? Ela estivesse lá correndo num campo e de repente ela pisasse num prego, ela não sentia a dor. E aí aquilo ia perfurar sua pele, ia infeccionar e ela nem saberia que aconteceu aquilo com ela, nem os demais, a não ser que alguém visse, enxergasse. A mãe contou os problemas que isso criou
para ela, assim como para sua filha, pelo mal que essa doença trouxe para o corpo da Ashley. E ela disse uma coisa que me chamou muita atenção. Escute, ela disse assim ao entrevistador, ela falou: eu oro uma oração todos os dias. Eu oro uma oração todos os dias. Uma frase simples era a oração dessa senhora. E a frase era essa, ó: Deus, por favor, deixe minha filha sentir dor. A Ashley podia colocar a mão no fogo, assim no fogão, o fogo queimar toda a sua mão, e ela não sentiria uma única dor. A pergunta óbvia é exatamente a seguinte: se em nossa existência finita nós podemos ver o papel da dor para nos avisar que algo está errado, é impossível ou seria impossível para Deus, em sua infinita sabedoria, permitir que a dor ocorresse em nossas vidas para nos ajudar que algo também está errado. Ou que permitisse a dor para simplesmente fazer com que algumas coisas sejam trabalhadas, modeladas. Resposta: óbvio que não. Não esqueça, Deus não desperdiça sofrimento. Deus não desperdiça sofrimento. Tem uma frase que eu gosto muito do teólogo inglês falecido em 2011, seu nome era John Stott. Ele disse uma coisa belíssima, ele escreveu o seguinte, ele disse assim, ó: a dolorosa tesoura de podar está em mãos seguras. E sabe o que você precisa saber? É o que Paulo diz no versículo de número 9. É o que você precisa saber em meio às suas dores. Portanto, abra lá comigo 2 Coríntios 12, verso 9. É isso que você precisa saber nos seus dramas, nas suas dores, nas suas angústias, nos seus dias de lágrimas. É isso que você precisa saber. Capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo de número 9. Quando ele diz assim: então ele me disse, o que é que ele disse? A minha graça te basta. É isso que você precisa saber. O resto serão cenas do próximo capítulo, domingo que vem. Vamos orar? Ó Deus, damos-te graça pela tua infinita graça que nos é suficiente. Às vezes nós, de fato, não temos e talvez nem teremos resposta para todas as perguntas. Mas por que precisamos de resposta para todas as perguntas? Se a resposta melhor e maior, nós já temos, inclusive, várias delas. Nós temos que o Senhor governa, que é soberano. Nós temos que o Senhor conduz todas as coisas e que o próprio Satanás está debaixo do teu controle. Nós temos a convicção, mediante o que nos disse o verso 9, e o que nós mais precisamos saber é que nos dramas, nas noites escuras da nossa alma, a tua graça nos bastará. A tua graça nos basta. Ó Senhor, faz com que enxerguemos isso, porque quando está tudo nublado, escuro, é difícil nós enxergarmos um palmo à nossa frente. Mas nós temos um Deus que está no início, meio e fim da nossa história. O que faz nos entender que Ele enxerga a história por completo. E se estamos em suas mãos, estamos em ótimas mãos. E se a tesoura de podar, como disse o John Stott, está em suas mãos, está em mãos seguras. E a poda, se aconteceu, foi necessária. Ajuda-nos a confiar que a tua graça nos será suficiente, assim como o Senhor nos falou. Ó Deus, que possamos desfrutar dessa maravilha de saber que por mais que a estaca afiada tenha adentrado em nós, nos perfurado de uma ponta a outra, que esteja doendo e arrancando lágrimas e derramando sangue,
em meio ao choro, em meio à dor, em meio à angústia, possamos escutar a tua doce e amável voz dizendo-nos: a minha graça te basta. E que nisso o nosso coração encontre o conforto e regozijo necessários para continuar a vida, mesmo em meio às dores da estaca. Assim nós te oramos, agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.